Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes que Ecoam, o podcast do IADAP. Eu sou a professora Ana Paula Correia, advogada criminalista, estou ao lado aqui da minha parceira, doutora Maria Augusta. Sou juíza de direito substituta aqui do TJDFT, professora do IADAP, escritora, coautora do livro Direito Penal da Editora Método, Instagrammer, não me intitulo Instagrammer, né? Mas mexo aí com as redes sociais, dou bastante dicas. E hoje a gente vai receber a doutora Brenda mais uma vez, né? Que já esteve aqui no podcast. Brenda, para quem não assistiu o primeiro podcast, você é super conhecida, atuante na área de direito de família, mas fala um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez, né, de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero agregar de verdade aqui. Eu sou Brenda Viana, sou advogada há mais de 16 anos aqui em Brasília. Sou especialista em direito civil, processo civil, neurociências aplicado ao direito. E já trabalho com direito de família exclusivamente há mais de 7 anos, né? Então, eu trago aí todo esse conteúdo, né, correlacionado, essa multidisciplinariedade de como que funciona essa questão afetiva nas famílias, como que funciona a tomada de decisão dos juízes, o cérebro dos juízes, aliado a esse conhecimento técnico. Também sou professora de prática jurídica, voltada aí para a área do direito de família. Uhum. E hoje a gente vai falar um pouquinho de alienação parental. Exatamente. No contexto de violência doméstica, você pode falar um pouquinho para a gente a relação que existe hoje em dia na prática entre a alienação parental e a Lei Maria da Penha? Primeiro que eu acho que é importante a gente entender o que seria alienação parental, porque o que acontece? Hoje, tudo que acontece é alienação parental. Então, o que acontece? A gente começou a perceber, né, nos conflitos familiares que existia ali uma conduta comum, né, vamos dizer assim, de se utilizar a criança ali no meio daquele conflito. Como advogada de família, eu vejo na prática que geralmente são duas armas que se usa. Financeira, e aí você vê isso na partilha de bens, que aí a pessoa começa a fraudar, ocultar patrimônios e tudo, para aquela pessoa ficar desprotegida financeiramente e ter dificuldade em retomar a vida dela, e pela pensão alimentícia. Então, eu já vi casos, inclusive, dentro do meu escritório, em que a pessoa pediu exoneração de concurso público. Para não pagar pensão? Para não ter que pagar aquele valor de pensão alimentícia. Só que ele se deu mal, né? Porque, tipo assim, a gente conseguiu comprovar que ele tinha investimentos, porque ele também... Gente, ninguém vai pedir exoneração de um serviço público. Ele tirava, na época, R$10 mil, então, assim, nem sei quanto seria isso hoje. Sem ter outra renda, né? Não, e assim, ele já vivia de renda por conta dos investimentos que ele tinha, ele fazia trade, não sei o quê, então ele tinha crescido muito o patrimônio dele. Ele não saiu à toa, né? Mas quando o juiz majorou a pensão alimentícia, ele foi pedir exoneração. Eu tive um caso assim também no escritório, que o rapaz, no caso, era para ser meu cliente, mas normalmente eu não me dou muito bem com pessoas que tendem a praticar esse tipo de violência, e eles têm uma tendência a tratar todas as mulheres do mesmo jeito, né? Uhum. Então, a ideia dele, ele chegou a perguntar para mim o que eu achava. Se eu largar o cargo de chefia para eu ter um contra-cheque menor, para que eu não pudesse, né, ter condição formalmente de dar essa pensão. Então, é comum. E para deixar também de fazer o desconto em folha. Entendeu? Porque assim, a maioria do patrimônio dele vai ser o não declarável, né? Que o juiz não vai. Não, mas aí acesso. O juiz teve acesso, né? Ele porque conseguiu? Porque tem o lastro, quando né? Quando é investimento, o problema é quando ele tem. Bitcoins, quando ele tem. É um autônomo, não declara rendimentos. Em nome de terceiros também, que ele poderia ter colocado todo o dinheiro dele no nome da mãe dele, por exemplo, né? Sim, mas não tudo foi isso o que ele com fez. um advogado diligente tranquilo para derrubar, né? Mas não foi isso que ele fez, né? Então, a gente tem essas duas armas, digamos assim. E, geralmente, a pessoa, quando ela passa ali, né, por um conflito familiar, ela tende a querer ter aliados também. Então, assim, às vezes, a pessoa acaba falando mal daquele pai ou da família do pai, né? Porque a alienação parental, ela não é uma questão de gênero, então a gente não pode falar que assim, a mulher é alienadora, a mãe é alienadora. Não. Isso pode vir
da família paterna ou da família materna, e aí a gente pode falar de avós, de tios, né, de primos, pode vir dos genitores, né? Agora, o que acontece é que a gente tem aí uma visão deturpada muitas vezes e um uso deturpado muitas vezes, e aí condicionaram aí como se de fato isso fosse uma questão da mãe, né? Então, a alienação parental, ela não é só essa questão de você falar mal do outro. Ela também é atos de você afastar o outro. Então, por exemplo, a gente tem a questão de mudança de domicílio. Quantas vezes a pessoa, para que aquele outro genitor ou que a família daquele genitor não tenha contato, não fica mudando de cidade, até para não saber onde é que é, ou para dificultar esse contato, né? A gente tem aí essa questão de fazer com que você fique contando situações que você está passando naquela situação familiar, né? E aquele filho, ele acaba se tornando leal. Então, ele tem ali o sentimento dentro dele que ele não pode ser feliz quando ele está em contato com aquele outro genitor. Aqui eu já vou deixar um documentário muito legal, está disponível no YouTube, que chama A Morte Inventada. Foi um cineasta que ficou mais de 7 anos longe da filha dele, e ele queria provar que existia a alienação parental, e ele fez o quê? Ele entrevistou pessoas grandes, né, filhos grandes, que vivenciaram a alienação parental. Eu tô até arrepiada aqui, que eu lembrando aqui dessa menina que eu vou falar em si, é uma moça loira que aparece nesse documentário. Você vê a tristeza dela, porque na verdade hoje ela não tem contato nem com o pai dela, porque ela não conseguiu estabelecer o vínculo afetivo, porque de fato você vai criando memórias na cabeça dessa criança, às vezes falsas memórias. Essa fidelidade que ela falava assim, e quando eu falo essas coisas para minha mãe fala, mas eu não pedi para você fazer isso. Não pedia diretamente. Você entende? Mas não as pedia. condutas, as atitudes Levavam ela, tipo isso. assim, se você não tá do meu lado, você tá contra mim. Então, quando ela ia pra casa do pai dela, ela, tipo assim, ela tinha que agir como se ela estivesse odiando tudo aquilo, sabe? E ela chora muito, porque ela nem consegue ter esse vínculo com o pai dela, porque né, houve um rompimento aqui da forma como o cérebro dela processava essas informações, né? E ela também teve que romper 100% com a mãe dela. Então, você imagina que hoje ela é praticamente órfã de pai e mãe, apesar deles estarem vivos, né? E assim, você vê a dor dela, sabe? Ela chora muito durante o documentário. E ali, o interessante é que o documentário trouxe situações dos filhos que passaram por isso, de mães que também foram afastadas de seus filhos, né? Porque elas tinham que trabalhar, e aí em algum momento deixaram com o pai. Enfim, então para você ver como não é uma coisa que a mãe faz, né? E também lá tem até em relação à questão de abuso sexual, de falsa denúncia de abuso sexual, que também é uma modalidade, né, de alienação parental, omissão de informações. A gente viu agora recentemente no caso do Murilo Huff com a mãe da Marília Mendonça, da Ruth, que o juiz colocou numa decisão ali provisória, né, de que existiam indícios de alienação parental. Por quê? Porque tinha ali a impressão de que ela falava mal do pai, mas principalmente por conta das omissões em relação aos tratamentos médicos, né? Então, você omitir que está fazendo tratamento médico, a medicação que está usando, não responder sobre as questões da criança também é uma forma de alienação parental, né? E, Brenda, nós temos aí uma lei que trata especificamente sobre alienação parental? A gente tem, vou até pegar aqui. Eu não decoro muito não os números das leis, mas a gente tem uma lei específica para alienação parental, que trata das condutas. Essas condutas que estão ali descritas, elas são condutas meramente exemplificativas, tá? E também traz ali quais seriam as possíveis soluções para aqueles casos. É a Lei 12.318 de 2010, que aí ela fala a respeito dessa alienação parental, né, que é vista aí como interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. E, gente, a alienação parental, ela é uma violência psicológica contra essa criança e o adolescente, né? Sim. E como é que você tem visto, né, a aplicação dessa lei na prática? Muitas pessoas têm utilizado essa lei como um instrumento de proteção mesmo, ou de revitimização?
Eu peguei até um dado aqui, que eu vou mostrar para vocês, que fala a respeito da quantidade de processos que a gente tem hoje da alienação parental, tá? Hoje a gente tem muitos processos, né? Assim, realmente, de fato, com o conhecimento das pessoas relacionados aí a o que seria alienação parental, também nessa tentativa, né, de se aproximar mais dos filhos e de não permitir mesmo essa conduta, essa violência e tal, a gente tem esse aumento natural, porque antigamente a gente não tinha essa lei até 2010, né? Mas teve um aumento muito grande, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, da quantidade de decisões que a gente tem, dados estatísticos. De acordo com o CNJ, num compilado de 2023, o número de ações judiciais por alienação parental explodiu nos anos recentes. Em 2014, havia um registro de 401 casos novos em todo o Brasil. Já em 2022, atingiu o pico de 5.824 ações, com um aumento de 1.456 ações, ou seja, 3 vezes mais o número, né? E a gente vê uma tendência muito grande para isso. Lógico que a gente tem essa questão de realmente existir essa conduta que algumas pessoas, por conta do nome, por conta de quem colocou essa questão, quem fez o estudo da síndrome da alienação parental, que nem se usa esse nome mais aqui no Brasil, né? A síndrome mudou-se para ato de alienação parental, que foi o Richard Gardner. Então, quem é contra a lei, e hoje a gente tem um movimento para se revogar essa lei, né? Fala a respeito, questiona a respeito da pessoa que fez o estudo e tudo mais. Mas não importa o nome, gente. O que importa é que realmente existe, em algumas situações, essa conduta realmente de você criar falsas memórias relacionadas a outra pessoa, para que exista esse afastamento natural, essa tentativa de impedimento de contato, e que muitas vezes é velada. Vou te dar um exemplo. Chega no dia da convivência com a Augusta, por exemplo. Aí eu vou e falo assim, ai filho, mas poxa, tem a patinação no gelo, né? Esse final de semana que eu queria tanto te levar. Daí a criança quer ir com outro? Não quer ir, né? Então a gente tem essas condutas, a gente tem um aumento muito grande dessas ações. O nosso judiciário ainda está aprendendo, porque antigamente, quando começou, falava-se que ela era uma ação incidental, então a gente tinha que tratar ela dentro de uma ação de guarda, por exemplo. Mas existe muita resistência, até por conta dessa questão, né, de que tem hora não, né, de que tem um grupo que é a favor, tem um grupo que é contra. Então, o que acontecia era passar batido. Nunca existia decisão a respeito daquilo e a gente ficava insistindo e tal. Então, hoje a gente pode fazer incidentalmente nas ações, mas a maior parte das vezes a gente faz de forma autônoma, que é para não ter jeito de não falar a respeito disso, né? Existe um procedimento próprio estabelecido ali pela lei. Então, se o juiz, você deu entrada no procedimento, o juiz constatou que existem indícios de alienação parental, ele precisa dar prioridade para estabelecer medidas e já dar prioridade para aquele processo, né? Inclusive ouvindo o Ministério Público. Então, a gente, na prática mesmo, a gente tem aí uma parte que entende que existe e que aplica, e a gente vê outra parte que vai lidando ali como se realmente não acreditasse nessa questão de que existe isso, né? E para quem não é da área jurídica, explica para a gente um pouquinho quais as consequências do reconhecimento da prática da alienação parental. A gente tem várias medidas que estão dispostas na lei, como, por exemplo, advertência. Então, o juiz pode chegar ali e advertir, olha, não dá para ser assim, né? Determinar terapia, né, para que a criança possa fazer, ampliar a convivência, né? Inclusive, a forma mais, digamos, severa seria a reversão dessa guarda. O que me deixa preocupada, porque você imagina, existe alienação parental, essa criança tem pavor daquele outro genitor, aí você vai reverter a guarda para aquela pessoa. Ai, Brenda, mas ele não é um monstro, ele precisa conviver. Ok, mas quando a gente fala do funcionamento do cérebro e a gente fala da vida que a gente tem, na briga ali, né, na luta entre percepção e a realidade, a percepção ganha sempre. Então, se essa criança tem a percepção de que aquele genitor ou aquela genitora é ruim,
é mal. Ela já criou aquele senso. A gente poderia até tirar a guarda daquela pessoa que é alienadora, mas pensar em passar para outra pessoa, sim, sabe? Fala um pouquinho da prova da alienação parental, porque como você falou, a gente tem muitos casos de falsas memórias em crianças. E aí como é que fica essa questão da prova? Pois é, aí a gente tem um outro problema em relação à alienação parental, porque assim, o que se discute é se nós teríamos profissionais técnicos especialistas para isso, né? Porque o que a gente vê hoje é que prova que é usada? O estudo do psicossocial, que também hoje nas ações de família se discute se seria uma perícia, que é o grande problema que a gente está tendo hoje é isso. É uma perícia? Ou é apenas um estudo para auxiliar o juízo? E a gente está nesse grande conflito. Quando a gente pensa em Brasília, a gente está vivendo nas Bahamas, né? Aqui a gente tem profissionais altamente qualificados que tratam ali, né, daquele núcleo, daquela... Agora, quando a gente vai para o interior, nem sempre a gente tem esses profissionais com essas qualificações. Às vezes o profissional até quer se qualificar, mas não tem acesso, né? Quantidade de processos. Às vezes ele tem que acumular vários municípios ali para ele dar conta, né? Então, assim, hoje, quando eu vou lidar com a questão da alienação parental, geralmente eu peço, né, para que quando chega para mim um caso, né, em que existe um grande conflito, tá, a primeira coisa que eu indico é coloque as crianças em terapia. Por quê? Primeiro, para me resguardar. Uma das coisas que eu faço como profissional para me resguardar de conseguir colocar minha cabeça à noite dormir é pedir para que a pessoa me traga um laudo de sanidade, tá? Então, eu oriento que ela vá no psiquiatra e tudo mais, para que de fato, eu tenho a certeza de que eu não estou compactuando com aquilo, né? Além disso, eu já peço, coloque na terapia. Porque o terapeuta, a não ser que ele não tenha ética, mas se ele tiver, se ele for um profissional ético, ele jamais vai se deixar influenciar só porque o outro quer manipular, né? Então, ele vai ouvir aquilo que a criança ou o adolescente for levar para ele, tá? E ali naquele relatório médico, ou naquele relatório terapêutico, vai estar lá descrito essa situação. Outra questão também, porque a gente também tem a autoalienação parental, que seria o quê? A pessoa toma atitudes que fica parecendo que ela está vivendo alienação parental, mas na verdade é ela que não está ali, entendeu? Então, por exemplo, ela não é uma pessoa presente, chega nos dias da convivência, ela não vai, ela diz que foi, mas chega lá, não está, né? Então, eu preciso me cercar primeiro eu quero um relatório da escola, eu quero um relatório do terapeuta, eu quero um relatório sobre a sua saúde mental, né, para entender quem é você, o que está acontecendo, eu quero saber se tem testemunhas, o que os vizinhos relatam, e tudo isso vai se tornando ali uma estratégia probatória, porque processo é prova, né? A Augusta colocou aqui que ela é juiz aqui dentro de Brasília. O que acontece? Quando chega um caso para você, você não teve lá. A palavra de um, com certeza, não vai ter mais força do que a palavra do outro. Então, como você não teve lá, uma das coisas, eu sempre falo, a tomada de decisão do juiz, ele acontece a partir de 4 elementos, que é crença, então, o mapa mental que aquele juiz viveu, cresceu. Então, se, por exemplo, ele tem uma relação muito boa com o pai, ele dificilmente vai conseguir ver o pai como a figura paterna como vilão. Mas se ele já teve um pai ausente, ele já vai ter uma outra percepção, né? Porque o juiz é imparcial, mas ele não é neutro. Atenção, então, como é que você vai conseguir fazer com que o juiz, naquele tanto de processo que ele dá conta, ele conseguir fixar nos pontos que você está trazendo de importante? Porque é muito fácil se perder daquilo que não se está procurando. O juiz não está procurando nada ali. Então, se você não conseguir colocar em tópicos direitinho, fizer uma redação concisa, uma redação clara, o juiz pode não ver aquilo que era importante para aquele caso. Emoção, você precisa demonstrar ali para o juiz, né, a emoção das partes, trazer também o juiz sentir que ele está tendo ali, não, o senso de justiça aqui é que o justo é isso, isso aqui não é justo, né? Você precisa trabalhar isso. E a questão da confiança. Então, como é que o juiz vai tomar uma decisão se ele não tiver confiança naquilo, sendo que ele não estava lá? E é uma decisão, gente, você imaginar
Você pensar que você pode estar afastando uma criança do pai, uma criança da mãe. São anos que fica ali o processo. E você não consegue restituir aquele tempo. Uma coisa é a primeira infância. A criança tem uma formação, ela tem uma necessidade ali até os 10 anos de idade. Depois daquele momento, ela já começa ali, né, a entrar no outro modelo, porque ela começa a quebrar tudo aquilo que antes era só chegava de informação para ela. Então, ela percebia o mundo pelas informações dos outros. Agora não. Não é assim não, mãe. Né? Que aí entra nessa fase da adolescência, que Jesus amado... Olha, não é fácil. Senhor. E depois, então a gente tem que trazer essa confiança para o juiz por meio de provas. O juiz, ele sempre vai fazer esse pedido do psicossocial, mas é importante que você traga também essas outras informações. Se tiver de pediatra, relatório da escola, de terapeuta e tudo. A questão mais árdua que eu acho é quando entra nas falsas memórias em si. Por exemplo, eu julguei um caso, eu terminei condenando pelas demais provas, mas foi um caso que eu tive muita dúvida, que a mãe pegava o celular, era estupro de vulnerável, e a mãe pegava o celular para a menina pequena, né, de tenra idade, e ela fazia, filha, o papai fez isso, não foi? A criança fazia, foi. Aí ela induzia a criança a resposta. Só que ela filmou tantas vezes que quando a gente foi ouvir em depoimento especial, a criança repetiu as mesmas, inclusive com as mesmas palavras da vítima. E foi uma coisa que a defesa bateu muito no ponto, dizendo, essa mãe induziu a criança a essa realidade. Inclusive as mesmas palavras que a criança utilizava eram as palavras utilizadas pela mãe, que não eram palavras comuns à idade da criança. Sim. Então, assim, foi um caso realmente muito difícil de ser julgado. Eu terminei condenando pelas demais provas, porque tinha prova testemunhal, mas eu confesso que é uma prova bem difícil de ser feita na prática. É justa, assim, nessa questão de abuso sexual, porque aqui agora como uma pessoa que estuda neurociências e não como na questão da advocacia. A questão da falsa memória, você realmente tem aquela memória que não é sua. E assim, quanto mais nova a criança, mais suscetível ela tá, porque ela é uma esponja, tá? E outra coisa, a repetição também leva aquilo. Então, a história de uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Não, e você lembra de coisas que não aconteceram. Olha, eu tive um estresse pós-traumático de um assalto que eu tive em Porto Seguro. Naquele momento, eu fiquei decorando a cara do homem, eu ficava olhando pra ele, sabe? Assim, porque foi uma coisa muito tensa. Graças a Deus, assim, eu consegui fugir do carro, mas eu nem sei o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido fugir daquele carro, se minhas amigas também não tivessem conseguido sair de lá. Mas eu gritava dentro do carro, assim, a placa do veículo que ele tava e tal. Eu saí dali e fui pra delegacia com uma certeza absoluta de tudo. Quando eu fui dormir e que diga-se de passagem, eu vim dormir em casa, não consegui nem dormir no hotel, porque eu tinha aquela sensação de que ele estava pulando dentro do meu quarto e tal. Mas ele foi pego. Quando ele foi pego, que me mandaram a foto, o delegado perguntando assim, é esse? Você confirma que é esse e tal? Eu até falei com a minha terapeuta, eu falei, cara, eu tô com medo de dizer que é. Porque assim, a formação da nossa memória, você entende que eu tava ali, aí ela falou assim, o grande problema é que você tá com estresse pós-traumático, então assim, você tá com medo de ser certo, de não ser. Eu falei, eu olho pra ele, eu acho que é ele. Mas quem me garante que é isso se eu estiver condenando uma pessoa que não era, entendeu? Sendo que ele foi pego com o nosso celular, a nossa capinha de celular, o carro que a gente falou que era, na placa do carro, mas mesmo assim, né? E em relação à falsa memória da criança, veja que aquilo dali, eu tive um caso aí em Riborel, de um pai que acusou o padrasto de abuso sexual. E ele fazia exatamente isso. Só que, com esse meu conhecimento, eu falava, olha, a forma como ele perguntou, e é importante a gente trazer, que o CMJ já tem um protocolo de escuta especial no caso de alienação parental, e no caso de violência também, e que eu defendo que isso também tem que ser aplicado para as varas de família, porque a gente está falando de uma escuta de criança e adolescente. Então você tem que saber a forma de ouvir. De acolhimento, não é só de acolhimento, mas de ouvir realmente, porque assim, a forma como você fala realmente induz a criança. Mas a gente tem a lei de depoimento especial, né, que obriga quando a criança seja testemunha ou vítima de... Não, mas é violência, né? Mas no caso de violência, mas quando a gente... Alienação parental a gente não tem. Não, mas já tem o protocolo do
CNJ. Tem o protocolo de CNJ, mas não tem lei. Mas o problema é da vara de família. Porque todo mundo fala assim, mas com 12 anos pode ouvir a criança, por exemplo. Eu não sei de onde que tiraram isso. Tiraram do sovaco esquerdo, né? Eu acho. Não tem, de onde que tiraram isso? Independente da idade da criança, é lógico que a gente vai levar em consideração a capacidade de discernimento dela, né? A vontade dela. Eu acho que a gente tem que levar assim. E assim, acontece absurdos, do tipo... tive um caso no Rio de Janeiro que eu tive que brigar com a juíza para uma oitiva especial de uma adolescente de 15 anos. Porque, gente, você chegar ali, na cabeça da pessoa, tá assim, eu vou ter que escolher entre meu pai e minha mãe. Entende? Então, assim, essa lealdade invisível que existe, né, nas relações familiares. Então, assim, tudo isso precisa ser realmente levado em consideração, não só para criança, para adolescente também. E para não ser revitimizado. Né? Então, assim, ser escutado uma única vez, para não ficar toda hora sendo ouvido, né? Mas tem isso, essa questão das falsas memórias, isso acompanha para sempre. Aí eu estava te falando sobre essa da lei do Henri Borel, né? Aí eu conversei com o meu professor, né, falando sobre isso e tal, e ele falou assim, qual que é o grande problema? Até na terapia. Porque você vai tratando aquilo, se não for a própria criança que te leva, que faz os desenhos e não sei o quê, se você questionar, aquilo dali vai fixando na cabeça dela. Então, eu lembro que a minha cliente falava assim, como é que eu vou falar pra ela que o padrasto dela não pode mais entrar aqui dentro dessa casa? Aí eu, fala que tá viajando. Aí, chama a terapeuta pra poder a gente conversar. Ela, não, a gente não pode mentir. Você entende? Que fica assim... Aí, tá, não pode porque tem uma decisão judicial, mas também não fica contando. Era uma criança de 4 anos. Né? Era uma criança de 4 anos. Como é que eu vou ficar falando pra essa criança, olha, não pode vir porque o papai falou? E no auge era assim, quem dá banho em você? Aí ela, não sei, é ele. O tio dá banho em você? Aí ela, o tio dá banho em mim. Sabe, assim, sendo muito que... parecido. Porque a criança, ela tende a repetir aquilo que ela tá ouvindo, entendeu? Então, principalmente assim, quando a conduta corporal, né, que fala, balançando a cabeça. Isso, você não tá vendo de voz. o tom de voz. E Brenda, existe aí um grande movimento, né? Tem muita gente que é a favor, tem gente que é contrária a essa lei, e existe aí um movimento para criminalizar a alienação parental. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que já é um crime, né? Porque violência psicológica é um crime. E aí a gente tem a lei Henri Borel, que protege criança e adolescente. Eu acho que não tem necessidade de criminalizar a conduta de alienação parental. Eu acho que, de fato, com o que a gente vive hoje, até verificando nas varas de família, realmente, olha a quantidade de sobrecarga que a gente coloca numa mulher, na mãe. Porque a gente já estabelece os cuidados para ela, mesmo na guarda compartilhada. Né? Dificilmente a gente tem os casos de convivência alternada e que ainda assim, muitas vezes em convivência alternada você ainda tem essa questão de, às vezes, ela ter que fazer algumas coisas para a criança, como levar, buscar, responder ali ou estudar com aquela criança naquele período. Enfim, você já tem essa... ainda que seja essa convivência alternada, a gente tem a gerência, porque geralmente quem faz a gerência das roupas, do material, das coisas que vai levar para casa do outro, geralmente é a mãe, né? Então, além de tudo isso, você ainda coloca nas costas dela a gestão em relação à pensão alimentícia, porque veja, se o pai não arca com a sua obrigação, ontem veio uma amiga minha numa situação de vulnerabilidade, ela falando, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Gente, olha que absurdo. É a mulher que tem que pagar advogado para pleitear o direito do filho, que é do filho, não é nem dela. Aí, tipo assim, mas gente, tem defensoria, mas tem que entrar numa fila, muito tempo ainda, o cara morando fora, o cara mora fora do país, entendeu? No caso dela, eu acho que atenderia, né? Mas assim, é uma coisa que eu acho absurda. Execução de pensão alimentícia. Eu sempre peço na execução da pensão alimentícia a questão dos meus honorários, porque eu acho que quem tem que me pagar é o cara que sabia que tinha. Eu acho, mas os juízes falam que não pode transferir. Então, eu acredito que... E outra coisa, que também a gente já tem aí um uso indevido da lei da alienação parental. Como eu coloquei aqui, muitas coisas... Tudo é alienação parental, sendo que não é. A gente tem os atos de alienação parental. Muitas vezes na convivência ali do dia a dia, acaba você falando com raiva ali. Você pode falar uma vez. O que não dá é para você o tempo todo estar falando mal daquela pessoa. O tempo todo. E aí isso sim caracteriza, né? Então, eu particularmente acho que
criminalizar essa conduta hoje é temerário. A gente já é um crime a questão da violência psicológica. E a alienação parental, se ela é constatada, ela é uma violência psicológica, né? Então, você acha o quê? Você que é criminalista? Não, eu acho que não, que ela se enquadra perfeitamente nos tipos penais que nós temos. Né? E você como juiz? Também, concordo com vocês. Se restar comprovado ali a violência psicológica, ele vai responder... A gente já tem tipos muito abertos, né, para caracterizar a alienação parental. Isso. E o judiciário, você acha que, pela sua prática, consegue hoje efetivamente identificar uma mãe protetora de uma mãe alienadora? Ou um pai? Então, porque o judiciário, na verdade, ele tem que se socorrer dos especialistas, né, dos assistentes técnicos, que seria aí o psicólogo, o assistente social, para fazer essa visita. Agora, o que eu vejo muito na minha prática é o seguinte: não existe muito padrão. Então, tem ali o técnico que vai fazer o psicossocial, faz visita na escola, que conversa com os pais, que conversa com o terapeuta, que estabelece o método, que coloca... Olha só pra você ver, eu tive um caso que eu atuei pro pai. E aí eu atuei nessa mudança de escola, né? Então, assim, como muita gente me conhece por autorização de mudança de escola, ele me procurou, mas ele já estava com processo com outro advogado de alienação parental. No nosso processo, uma das formas que eu me utilizo é de ter assistente técnico. Então, no nosso, quando foi feito psicossocial, eu tenho uma assistente técnica, ela é habilitada, ela faz os quesitos e ela também faz a impugnação do laudo quando precisa. No outro laudo, foi o próprio advogado, não que o advogado não tenha essa capacidade para fazer isso, mas aí ele dependeria de outro conhecimento técnico, né, voltado aí para essa área, para realmente ele conseguir fazer isso. E aí vieram 2 laudos completamente diferentes do psicossocial, da mesma família. Você entende? Assim, no fim, eles falavam a mesma coisa, só que um tinha método, falava qual era o método que tinha sido feito, quais as perguntas, respondia quesito por quesito do que tinha sido feito. O outro não. De maneira completamente genérica, né? E no caso dele em específico, tinha alienação parental. Tinha, porque assim, ela não participava, a guarda era compartilhada e ela não participava de nada. Tipo assim, ele falava: olha, ela me falou que foi ao médico essa semana, o que foi que está acontecendo? Ela nem respondia. Ela via a mensagem e não respondia. E outra, que ela respondia assim, quando ela respondia, né? A sua mensagem não chegou ao destinatário. Gente, o WhatsApp não tem essa mensagem automática. A sua mensagem não chegou ao destinatário final. Isso não existe, entendeu? Então, assim, tinha, mas no laudo, no nosso, constava a beligerância entre as partes, a influência da mãe, tarará. No outro, que era da alienação parental, que era outro advogado que estava acompanhando, não. Né? E eu tive acesso porque o advogado que era da mãe era advogado nos 2 processos e ele juntou né, no nosso processo. Então, assim, tem como saber? Um profissional técnico qualificado, ele teria como ter meios para trazer mais segurança na hora de falar a respeito disso. Agora, nem sempre a gente tem bate nessa questão de nem sempre a gente ter essa clareza de qual é o conhecimento que precisa ter para isso, de quais os cursos que essa pessoa precisaria ter para ela poder atestar essa questão. Então, eu encontro entrave, né, nesse sentido. E, às vezes, na verdade, a maioria das vezes, essa análise, né, ela começa lá no nosso escritório, né, Brenda? É o que a gente já conversou várias vezes, né, Guta, de utilizar a lei, seja a Lei Maria da Penha ou a alienação parental, como uma tentativa de se vingar do outro, né? E nós, como operadores do direito, advogado, juiz, é quem tem ali a obrigação, né, de tentar frear a utilização dessas leis para que elas não percam a credibilidade, né, e consigam efetivamente atender as necessidades daqueles que realmente precisam, né? Então, já aconteceu algumas vezes lá no meu escritório, por exemplo, da gente ver que aquela mulher, ela não estava sendo vítima de violência doméstica, o que ela queria mesmo era utilizar, né, a proteção legal para ferrar a vida do cara,
né, num processo de guarda, para tentar se beneficiar de alguma forma por essa falsa acusação. Né? E aí, essa pessoa, na minha opinião, ela precisa sim ser acolhida, né, mas de uma forma diferente, não dando abertura para que ela continue, né, utilizando a lei com essa finalidade, né, mas para que ela entenda que ela precisa procurar uma ajuda específica para tratar algo específico, né, que vai, às vezes, além do que uma questão judicial. E são situações muito complexas, porque na maioria das vezes a gente só tem a palavra da vítima, da suposta vítima, né, como prova judicial. Então a gente termina dando maior credibilidade. A jurisprudência do STJ diz mormente quando for ratificada por outras provas. Mas na maioria dos casos, crimes são cometidos às escondidas. Você não chama todo mundo, galera, vou cometer um crime de violência doméstica. Agora, mudando um pouquinho, vamos ver o sentido contrário. Quais são os riscos que você considera para uma criança ou até mesmo um adolescente, quando a gente obriga esse adolescente a conviver com um pai agressor que agrediu a mãe de violência doméstica, supostamente para coibir a alienação parental? Quais são os riscos que essa criança enfrenta? No caso de usar a alienação parental? Não. Por exemplo, o pai ele é um agressor doméstico contra a mãe da criança. E aí, vamos dizer que o judiciário obrigou, para coibir a alienação parental, ele obriga a criança a conviver com aquele pai que é violento com a mãe. Quais são os riscos que essa criança está sofrendo? Porque é uma alienação parental reversa, né? Porque ele deixa de ter alienação parental, mas ele corre outros riscos de trauma, né? Então, olha só o que acontece. Você trouxe nessa situação de ele ser agressor, mas uma coisa que acontece muito no direito de família é, muitas vezes, a criança não querer ir nos dias de convivência. Então, se você vê, independente de ele ser agressor, e aí a criança ser obrigada a ir sem ela querer, ou de não ser agressor, e o pai ou a mãe chegar para buscar e essa criança não querer ir, eu sou contra. A gente tem algumas pessoas que trabalham no psicossocial e que dão aula também e tudo, que defende que assim, não, a criança tem que ir de qualquer jeito. Olha só o argumento que eu ouvi esses dias. A criança não tem que ir para a escola, mesmo se ela não gostar de escola. Meu filho não gosta de escola, mas ele não tem que ir. Mas ele tem a opção de optar por outra escola. Ele pode conhecer outra escola. Um dia que ele não esteja tão bem assim, ele pode querer não ir. Às vezes primeiro que a gente tem que investigar por que ele não está querendo ir. Entendeu? Porque assim, às vezes ele não quer ir porque ele está sofrendo bullying. Sim. E aí, se a gente não investiga e simplesmente obriga a ir, você entende? Assim, o risco de trauma que a gente está trazendo para essa criança é uma violência psicológica em relação a essa criança. A mesma coisa. Chegou aqui, trazendo isso que você está falando sobre obrigar a criança ou o adolescente a ir. Se bem que adolescente, assim, geralmente, a partir dos 12 anos, o juiz já coloca. Vai se quiser. O que eu acho uma grande violência é não ter o mesmo comportamento em relação à criança. Principalmente na tenridade, tá? E com aquilo que a Ana Paula estava falando, sobre a questão ali da falsa denúncia, né? E da pessoa querer utilizar mal, nem sempre a pessoa quer utilizar aquilo dali com o intuito de prejudicar o outro. Eu tive um caso lá no escritório que o cliente chegou e falou assim, olha aqui, o que ela está passando é alienação parental. Porque toda vez quando ele ia pegar a criança ficava desesperada, começava a chorar e tal. Aí ele abraçava a criança e falava assim, mas você não ama o papai? Ela, eu amo, mas eu não quero ir. E aí, eu, todo com o meu atendimento sistêmico, sentei lá com ele e falei assim, vamos colocando aqui as coisas, eu vou te fazer umas perguntas para que você possa me responder. E aí eu comecei. Como é a rotina da criança? Criança de 3 anos de idade. Um dia dormia na casa do pai, outro dia dormia na casa da mãe. Gente, desculpa. Rotina nenhuma, né? Zero. Entendeu? Eu sei que eles moram na mesma rua. Eu sei que eles entenderam que, tipo assim, tô dividindo a responsabilidade aqui. Mas, assim, a criança precisa de ter uma base segura para que ela, sabe, assim, ela tem a percepção, um referencial, ela tem a percepção, tipo, aqui é o meu quarto, mas aqui na casa do papai também. Mas, às vezes, ela não sente que ali é o lugar dela, entende? Aí, primeiro isso. Aí, segundo, que tinha essa questão de que, por exemplo, na casa da mãe, era livre. Livre. Come o que quiser, a hora que quiser, dorme a hora que quiser, faz do jeito que quiser. Na casa do pai, era rígido.
Então você imagina a confusão disso na cabeça de uma criança de 3 anos de idade. E ela tinha essa atitude não é porque ela não gostava dele. E nem porque ela estava sofrendo alienação parental. Era por conta de toda aquela desorganização. Quando eu falei, temos que colocar todo mundo numa terapia de família, não é uma terapia de casal, é uma terapia de família, ela aceitou. A criança também foi para terapia específica lá para a criança, né? Aí foi estabelecido, não era. E ele não estava fazendo isso. É porque tudo é alienação parental. E aí, o que eu entendo? Se a criança não quer ir, a primeira coisa, a gente tem que investigar. Não quer ir por quê? Numa situação de violência, eu entendo que a pessoa que é violenta, ela é violenta. Ela tem uma característica explosiva de resolver as coisas. Às vezes também esse filho não quer ir por conta disso, por conta dos riscos que ele vive, né? Porque a gente também tem uma coisa em relação às crianças que é de impor as situações e achar que vai educar pela violência. Então você imagina que essa pessoa que é agressor, né, da mãe, ele também tem esse sentimento, porque se você observar, geralmente eles agridem do tipo assim, eu vou te ensinar isso aqui. Você não é assim que se faz. Ele tem esse quê de eu mando em você, eu sou o seu dono e eu estou te ensinando. E a mesma coisa, às vezes, acontece com a criança. Então, eu acredito que tem que se investigar e o que acontece é realmente trazer aí essa questão de trauma para essa criança, porque a gente não sabe o que ela está vivenciando ali, né, nessa situação. E é tão delicado. Eu tenho um caso em que a menina, ela pequena, se eu não me engano, começou com uns 5 aninhos, e ela começou a ter pavor de ir para casa do pai. E aí, do outro lado, o pai, a família paterna sustentava que aquilo era uma alienação parental, resultado de uma alienação parental praticada pela mãe, porque ela não teria ainda se conformado com o término do relacionamento, né? A gente conseguiu uma protetiva, porque a menina realmente não tinha... existiam indícios aí, ela comentava algumas a prática de atos de estupro, né? Mas o fato é que ela não foi, no momento de colher o depoimento sem dano, depoimento especial, ela não foi acolhida como deveria. Então, na hora, ela não conseguiu falar. Ela simplesmente, ela mudava nitidamente a expressão dela quando falava do pai, mas ela não conseguia falar o que tinha feito, até porque foi comunicado a ela que ele estaria do outro lado, né, que estaria com a advogada, então ela não quis falar. Ela saiu da sala lá do psicossocial, vomitou de tão nervosa, sabe? O fato é que naquele mesmo ato foi revogada a medida protetiva, porque aí o promotor veio falar que não tem provas do crime, então não podia impedir o convívio do pai, e ela voltou a conviver com o pai, né? E aí a família paterna e o pai entrou na justiça. Na verdade, a gente entrou junto, fez a notícia crimes e a ação de destituição do poder familiar com pedido subsidiário de guarda unilateral, né, da mãe. E o processo da vara de família demorou muito para andar, né? Então, eu tinha situações assim, em um estava sendo investigada a questão da guarda, né, e o outro foi arquivado por falta de prova. A nossa sorte foi que, num psicossocial feito com muito mais cuidado no cível, na vara de família, foi possível constatar a prática do crime de violência sexual, né? Então, com base nesse laudo, a gente conseguiu o desarquivamento do inquérito. Então, você imagina, foi submetida essa menina a conviver novamente com o pai, com os avós, né, paternos, que sabiam o que acontecia, mas preferiam não acreditar, né, por mais de 1 ano, até ela ter condição novamente de falar. Aí entra a questão da violência institucional, que foi justamente o motivo, né, o argumento utilizado pelo promotor. Falou, doutor, eu não posso submetê-la a um novo depoimento especial, porque aí eu vou estar cometendo, né, a violência institucional. Revitimizando ela novamente. Exatamente. Então, se essa menina
por não ter sido, sei lá, acolhida novamente, a família não ter trabalhado essa questão com ela, ao ponto dela se sentir segura e falar para a equipe do psicossocial o que ela passava com o pai, ela estava sendo vítima até hoje. Né? E aí é difícil para o juiz conseguir dosar isso, né? O que realmente prevalece é aquela criança que hoje não quer ir, ou isso é fruto de uma alienação parental? Olha, né? Meu posicionamento, e eu sempre falo isso, é o seguinte: quem tem que conquistar o vínculo afetivo e convencer a criança de ir é quem tá levando. Entendeu? Então, assim, eu não acho que isso tem que todo mundo fala, mas tem que estimular. Concordo. Tem que estimular. Não tem que estimular nada. Você que tem que criar. Você tá ligando para essa criança? Você tá falando, porque às vezes você pergunta assim, mas você tá ligando para. Você imagina a criança ver. Uma criança pequena, gente. Pensa aqui numa criança de 2, 3 anos de idade. De 15 dias é uma eternidade na vida dessa criança. Aí a pessoa vê de 15 em 15 dias. Você acha que essa criança vai querer ir? Não vai, não tem vínculo nenhum. Entendeu? Então, quem tem que estimular o vínculo é quem está convivendo com a criança. Entendeu? Ele tem que pegar e conversar com a mãe. Eu posso vir aqui outros dias? Eu posso ver na escola? Posso buscar? Posso eu vou fazer uma videochamada. Tem que ser dele, Sim, totalmente. Claro. E aqui, você falou uma coisa muito interessante, que eu vou inverter aqui a situação. Eu vou fazer essa pergunta para vocês, né? No caso que a gente tem de falsas denúncias, não vou nem falar falsas, né? Porque eu acredito sinceramente, não sei se vocês teriam isso, assim, dados do judiciário para dizer, assim, quantas denúncias são feitas e que são falsas. Não sei se vocês têm esses dados. Eu pesquisei e não achei. Não achei, pois é, eu pesquisei e não achei. E aí o que acontece? Que é uma das dificuldades que a gente tem em relação à alienação parental. Até para estudos, até para artigos científicos, a gente não tem muitos dados sobre isso. A minha questão, eu aqui, que você vê, né, que eu tenho aqui a face da advogada e a face da neurocientista, né? Tomar cafezinho com estuprador é foda. Então, como é que... Você entende mesmo que é assistido. Você entende? Tem uma denúncia de abuso sexual. A gente não sabe se existe ou se não existe. Aí, para não acabar com o vínculo, tiveram a brilhante ideia de vamos manter a convivência assistida. Porque existe a chance de abuso, de falsa denúncia, existe. Então a gente tem que saber quantas denúncias estão sendo falsas para a gente saber se a gente vai manter isso ou não vai. O que vocês acham a respeito disso? É porque, na verdade, termina sendo absolvido por falta de provas, né? Então, na falsa denúncia não resta comprovada. Então, esses dados... Mas isso aí no criminal, né? No criminal. Porque o criminal ele é diferente do civil. O criminal, exatamente, você tem que preencher os elementos daquilo dali, daquele jeito, porque o Estado tem que intervir minimamente. Mas assim, no civil não é nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tinha uma medida protetiva que vigorou por 1 ano e pouco. Olha só, a menina ficou 1 ano e pouco sem ser ouvida. Né? Uma menina de 6 anos. Então, assim, é muito tempo, né, para ela depois rememorar tudo. A gente adulto não lembra. Não lembra, então imagina. Passada, né? Então, já é um outro problema que a gente tem. Sim. Né? E o psicossocial também demora muito tempo. Demora, não, e eu tenho um processo específico que o juiz colocou lá, em razão da grande demanda do setor, sugiro às partes a perícia particular. Agora eles estão fazendo isso, eles verificam se tem a vulnerabilidade financeira, quando não tem, eles já mandam, exatamente, porque assim, demora mesmo. Demora muito. Mas eu vou te falar, e para quem não tem também, aí sabe o que acontece? Que acontece processo meu. Aí vem o perito, coloca um valor alto, aí a família não tem condição de pagar, fala, não aprovo o orçamento, não tenho condição de pagar. Aí vem o outro. Aí eu falo, gente, mas se tivesse, tanto que teve um nosso que ficou 1 ano e 8 meses com esse negócio de ficar aprovando, aí eu falei, não, coloca na fila. Aí colocaram na fila do psicossocial, ainda levou mais 1 ano, entendeu? Então... E enquanto isso, a criança tá ali, né? Então, nessa situação, eu tive uma protetiva, que vigorou por 1 ano e pouco, e concomitante a isso, eu tinha um processo... De guarda. Exatamente. No processo de guarda, o juiz deferiu a convivência assistida. Eu falei, não, senhor, doutor, aqui eu tenho uma protetiva que impede que ele tenha qualquer tipo de contato. Então, eles não se comunicam, né? Então,
ainda tem essa dificuldade, porque Existe. o judiciário ele deveria ser unificado, né? Ele deveria, a gente deveria saber se tem alguma ação no Ceará e ele está aqui em Brasília. E tanto é que a vara de violência doméstica, hoje, ela tem competência civil e criminal justamente para evitar essa situação, mas na prática a gente não vê isso. Não, e na prática também acontece de muitas vezes você fazer o pedido lá e a pessoa falar, não é aqui que vai fazer, não, né? Apesar de estar na lei. Exatamente. Normalmente o foco fica na parte criminal e não na parte de família, né? E aí a gente acaba tendo essas Mas o que vocês decisões acham, assim, dessa convivência assistida em caso de suspeita de abuso? Eu acho que vai depender na alienação parental. Eu acho que vai depender muito do caso, realmente. Porque algumas situações a gente vê que a narrativa ela não fecha, sabe? Que as coisas não... E aí você vê um histórico de uma mulher que já registrou 1 milhão de ocorrências, mas nunca levou uma ação para frente. Né? A gente vê um histórico de que os filhos daquele homem de outros relacionamentos têm uma convivência super tranquila com eles, porque com aquela criança específica não. Então depende muito do caso. Se está na dúvida se realmente aconteceu ou não, eu acho que tem que ser mantida a visitação assistida. Mas, assim, com controle em um local público, que foi o que eu pedi, né? Nesse caso, depois que a protetiva foi revogada e os avós paternos pediram a convivência, né? Eu falei, tudo bem, desde que seja um local público, desde que eu tenha câmeras em todos os lados para eu saber se ele está ou não perto dessa menina, né? Então, eu acho que depende muito do caso. Quando a gente pensa no melhor interesse da criança, olha eu aqui... jogando fogo, né? Quando a gente pensa no melhor interesse da criança, será que ter este contato obrigatório, como que será para ela, assim, reviver? Será que ela não revive isso? Sim, com certeza. Nesse caso específico, como a gente não conseguiu produzir de imediato a prova do abuso, porque são crimes, né, em que pese, no caso do estupro, normalmente deixa vestígio, nesse caso... E em casos de crimes sexuais cometidos por pessoas próximas, eles não deixam vestígio. Não deixam. Então, nesse caso, a menina era vítima de estupro, só que o pai praticava sexo oral nela. Não vai ter vestígio. Sim. Então, o que eu vou ter? Só a palavra dela, que não conseguiu dizer nada diante de todas aquelas circunstâncias. Então, revogada aquela protetiva, o juiz determinou a visita assistida até finalizar o processo. Hoje, a gente conseguiu a protetiva novamente. Na verdade, o pai perdeu a guarda. Os avós também tiveram o direito de visitação suspenso, porque ele mora com os avós, né? E conversando com a mãe dela, hoje ela vive aliviada. Ela vive super tranquila. E ela vai fazer terapia, essa criança? Tá. Porque em terapia, geralmente, eu tive um caso de uma criança ela ficava extremamente ansiosa quando tinha que encontrar com a família. Né? Apesar de, por 1 ano e pouco, ela ter que encontrar lá no shopping, deles levarem ela para comer a comida preferida, né, de 15 em 15 dias, dela receber presente toda a visita, ela ficava extremamente ansiosa. E o parecer disse o que em relação a isso? No psicossocial? Sim. Então, aí, com o parecer do psicossocial, que como demorou muito, ela ainda teve que passar por essa visita assistida, com os avós e com o pai. Mas o parecer, né, foi favorável à visita assistida? Ela conseguiu, inicialmente foi. E aí, depois, com o psicossocial, ela conseguiu falar o que ela sofria. E aí, com base nisso, a gente conseguiu o desarquivamento do inquérito. E olhem isso aconteceu no final do ano passado, esse novo laudo. Foi desarquivado o inquérito, adivinha para quando? Aí, a promotora insistiu em nova oitiva.
para Pessoal, configurar. ser juiz não é fácil não. Vocês estão achando que ser juiz é fácil? É dificílimo. E aí a minha preocupação e a preocupação da família, né? Ela não vai conseguir falar novamente. Eu falei, gente, agora é amadurecer isso, né? Para ela entender a importância dela falar pela última vez sobre aquilo. Senão ela vai voltar a ter a convivência. E olha como é difícil. Porque essa instrução que eu dei para a família do pai, é uma alienação parental. Sim. Sim, porque, tipo assim, como é que ela vai falar? Olha, se você não falar isso, você vai ter que voltar a conviver com seu pai. Aí, ela pode falar assim, minha mãe falou que se eu não falasse isso, eu vou ter que voltar a conviver. É muito delicado, sabe, gente. Assim, é muito delicado. Agora eu te perguntei isso porque eu tive um caso de uma menininha de 4 anos lá no escritório, que, a primeiro momento, era guarda e convivência e divórcio, né? Com alimentos e tal, enfim. E aí, ela ia para casa do pai, só que o pai não tinha ali uma estrutura para ela, porque só convivia com ela de 15 dias, mas ela dormia lá. E aí ele começou a dormir com ela no meio da cama, na cama com a namorada. Então, quando ela chega e vai para a terapia, ela faz o desenho dela na cama. Os três. E as coisas que ele fazia com a namorada, porque ainda tem essa, né? Na frente dela. Achando que a menina tá dormindo. Entendeu? Porque a criança, quando dorme, parece que morreu, né? Você chama, elas não acordam, não. Só que assim, escuta as coisas, mesmo que, tipo assim, mesmo que tá dormindo, a gente escuta, tem a sensibilidade, tem o cheiro, tem os sons. Sim, você tá recebendo informação. E tá recebendo a informação. Minha filha, ela fez todos os desenhos lá. Entendeu? Sem ninguém ter que perguntar nada. E aí, é por isso que eu falo a importância. Entrou lá dentro do escritório, quem não tá fazendo terapia vai ter que fazer. Sim. Porque assim, eu não vou ficar lá. Aí a pessoa fala, mas aconteceu isso. Sim, eu provo como. Sim. Entendeu? E foi Alguém a orientação que eu falei, isso. olha, ainda que ela esteja hoje muito melhor, eu preciso que vocês mantenham até para que ela se fortaleça e tenha ali condição psicológica de falar mais uma vez sobre o que ela sofreu. Não, e essa criança, vou ser sincera, ela vai ter que passar uma vida na terapia, sabe por quê? Porque quando a gente fala de abuso sexual promovido por alguém que está ali no círculo, as pessoas, elas pensam o seguinte, que estupro e abuso sexual vai plantar um demônio aqui, feio, horroroso, com chifre, cheirando a enxofre, e que vai te fazer atos violentos. E que por isso você vai ficar traumatizado, sendo que na verdade não é. Não é. Na verdade, o que acontece... Brenda, era uma brincadeira justamente entre o pai... E uma brincadeira gostosa. Exatamente. Porque você tem sensibilidade. Atiça a curiosidade. Sim, e tem sensibilidade. Principalmente dependendo da idade da criança, que está naquela fase do Édipo, né? Que ela começa a desenvolver a sexualidade. Gente, então, minha filha a gente tem 7 anos de idade. Eu fico bem... A gente que tem que educar não pode sentar no colo de ninguém. Não pode. Minha família tem hora que acha ruim. Porque, tipo assim, é só fulano, gente, foda-se quem é. Desculpa. Eu nem não. Pode falar. Não interessa quem é, entendeu? Não interessa quem é, porque ela não vai ter esse filtro. Ela vai sempre achar, esse aqui é legalzinho, então esse eu posso... Não, e a gente que lida com isso, a gente sabe que mais de 60% dos casos acontece dentro de casa. Dentro de casa. É com tio, é com avô, é com padrasto, é com pai. Com pai biológico, irmão, gente. É com irmão. E que hoje isso acontece, não sei se vocês viram o caso de um menino que tinha 10 anos, o irmão tinha 5 anos, o menino participava de desafios do Discord e ele começou a estuprar o irmão dele diariamente. Pra ficar filmando aquilo, mandando aquilo. Então, assim... E aí, ela contava e com detalhes, e a mãe conseguiu gravar algumas situações de falar assim, não, vamos então fazer a brincadeira da cobrinha. O que é a brincadeira da cobrinha? É um beijo aqui, como é que a cobra, né, beijaria? Com a língua, gente. E aí ela conta que essa brincadeira, e aí ela começou eu acredito que ele começou a evoluir, né, e começou a machucar um pouco, e aí ela começou a ficar realmente com medo e com nojo. Né? Ela começou a ter um pouco mais de idade, entender. Enfim, a gente ainda vai passar por esse depoimento sem dano mais uma vez. Né? Hoje ela está com mais idade, espero que ela tenha condição psicológica de reviver tudo isso, para que ele possa pagar pelo que ele fez. Né? E aí, só uma pergunta minha aqui, que eu estou aqui bem... pensando na questão da minha prática, você tem limite de casos desse tipo, assim, dessa natureza por ano?
limites de caso? Como assim? Eu lá no eu só escritório, atendo caso tantos... Não. no ano, sim. Não, o que eu não tenho tenho percebido responsabilidade pra isso. psicológico? Não. Eu me envolvo muito, eu não consigo Você dormir. faz terapia, Brenda? Eu faço terapia, então É segunda-feira, necessário, 7 né? horas É da tão manhã. necessário. Muito necessário. E eu me envolvo real. Não tem Não como tem não se como. envolver. Ainda Pessoas mais- Tem gente que vulneráveis, e consegue você ter um sendo mãe. afastamento, tem gente que consegue ter um certo afastamento, mas assim, eu exerço uma advocacia de família diferente. Diferente daquilo que a pessoa fala, porque eu não me envolvo, porque eu estou a aqui gente- só pro caso jurídico. Não, querida, Eu acho pega que a na sua gente- mão, eu sou a Eu última acho que trincheira. não tem eu tô- como, dependendo, uns em maior grau, outros em menores, mas não tem como você Ficar levar aquela totalmente carga. isento, né? E aí, Exato. assim, o meu nível não é o número de trabalho que eu tenho no ano, mas o meu nível de caso nesse nível de complexidade, de exigência e tal, é 10 por ano. E se esses Não, 10 casos forem pro segundo ano, Porque eu você não se pego envolve novos... bastante, não. né? 10 casos por ano já é muita Não, coisa. eu- dependendo. Tem dia que eu deito assim, igual nesse caso da menina que ela desenhou as coisas e tal. Ainda bem que, tipo assim, eu peguei, falei pra ela, você vai notificar, você vai mandar mensagem pra ele, você vai mandar as fotos dos desenhos pra ele e você vai questionar isso aqui. Uhum. E aí, se ele falar, e aí que ele falou assim, não, porque é porque minha namorada dorme aqui, não sei o quê. Aí ela pegou e falou, olha aqui os desenhos que ela tá fazendo e tal. Aí a gente pegou e falou assim, você vai querer suspender as visitas até então, você vai fazer um quarto pra ela. Aí ele mesmo fez a opção de só conviver com ela no condomínio dela. Entendeu? Enquanto ele não tinha essa estrutura de ter um quarto pra ela dormir. Mas assim, cara, quando chegou aquilo, sem mentira nenhuma, eu fiquei sem dormir. Não, Eu imagina fico sem dormir. como eu não fiquei de ter que virar pra mãe E dessa falar, menina e medida falar assim, protetiva olha, no final de semana que vem você vai ter que entregar a sua filha pro estuprador dela. Então, mas é isso que eu tô te falando. Entendeu? E aí, nesses casos também, eu tenho uma conduta lá no escritório, que aí uma terapeuta faz a reunião junto comigo e ela conversa, explica todas as questões, entendeu? Porque tem toda uma carga emocional lá que eu não vou ter ferramenta para lidar com isso, entendeu? Sim, dependendo do caso, realmente exige um preparo muito mais amplo do que só o jurídico, né? Eu falo que o pessoal do direito, ele tem que ser psicólogo também, estudar psicologia, porque senão... E aí quando alguém vem com a história de que assim, mas o preço da tabela da ordem é caro. Caro? Amado! Qual o custo caro, é a do responsabilidade. Do seu psicológico, da sua Exatamente. responsabilidade. Da sua ética, da sua responsabilidade. Só para finalizar, vou falar uma coisa aqui que a Ana Paula falou, comentar aqui uma coisa que ela falou, que ela trouxe, né, que nós como advogados somos os primeiros juízes da causa, no sentido de não ficar, de até orientar e preservar o uso daquela lei para não deixar, né, se utilizar, deturpar aquilo daquela maneira. É importante a gente lembrar o seguinte, o juiz vai ver a sua cara várias vezes. E aí, cada vez que ele vê o seu rosto, o nome disso é marca. Ou seja, você está imprimindo uma impressão naquela vara, naquele juízo, naquele fórum. Se você pensa que você tem que fazer e entregar para o cliente o que ele quer, você está advogando errado. Porque, na verdade, ele está te procurando justamente para uma visão técnica. E se você não tem esse filtro, né? Mas o advogado tá para fazer jurisprudência. Se você não tem esse filtro de como faz, porque inclusive tem técnica para isso, que é através do distinguishing, do overruling, de demonstrar a peculiaridade do caso, você está advogando errado. Sim. Então, é aquilo, advogar não é para amadores, né? Não é brincadeira, você de fato tem que se especializar. É uma responsabilidade muito grande em casos como esse, alienação parental, guarda, convivência e violência doméstica. Então, de fato, a gente precisa também ser bem remunerado para isso, né? Sim. Gente, o papo muito gostoso, apesar do tema ser bem pesado, né? Eu quero aqui deixar para vocês um recado. Se você quiser se especializar um pouco mais, a Brenda é nossa professora da pós de Direito da Mulher e Combate à Violência Doméstica. Então, vocês podem, né, se aprofundar em tudo isso que a gente tem trazido aqui com a Brenda em vários episódios.
fazendo a nossa pós-graduação. Não só né? na questão civil, como também a gente tem um módulo inteiro de psicologia. Então Sim. você vai, tudo que a gente está falando, que a Brenda que está falando, você vai se aprofundar, você vai ter mais condições técnicas de receber um cliente, de acolhê-lo, né? Exatamente, com a Denise, né, Com a que Denise, é que é nossa nossa parceira. parceira, já participou do nosso podcast. Exatamente. Então, vocês viram que conteúdo ela tem demais, eu tenho certeza aqui que todos vão poder, sairão efetivamente preparados, né, E é para uma atuar Brenda também é pós-graduação, nossa né? professora, né? Na parte Exatamente. civil. E é importante trazer que é uma pós-graduação certificado pelo MEC, Exatamente. né? Então, de fato, quando você for atuar nisso, inclusive é um diferencial de mercado. Sim. Eu sou especialista nessa área e, de fato, ter a ética de estudar e de se aprimorar Exatamente. para poder atuar, né, nessas causas tão Exatamente. complexas. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada E por contem mais comigo essa sempre. parceria. Com Obrigada. certeza teremos a terceira, você vai pedir música. Vai. Obrigada, Brenda. Deixa teu Instagram, como é que as pessoas podem te contactar? O meu é bem facinho, @advogada de família. Então, para você que quer aí acompanhar o dia a dia de uma advogada, trazendo aquilo que uma advogada que fala com outras advogadas, trazendo aquilo que a faculdade não te ensina, que é a advocacia na prática. Exatamente, faz todo o @advogada de diferencial. família. Então, obrigada mais uma vez, Brenda. Obrigada, Ana, minha parceira, minha amiga. Agradeço. Obrigada a você pela audiência. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.